Das brumas do século V surgem os nomes Hengist e Horsa, figuras lendárias do mundo germânico. De acordo com as grandes tradições da antiga Inglaterra, esses irmãos lideraram os anglos, saxões e jutos, os povos ancestrais da moderna raça inglesa, através do mar em sua chegada fatídica às costas da Bretanha. Nos antigos contos, Hengist é considerado o fundador do reino de Kent, mas lenda e história se confundem. Alguns estudiosos acreditam que Hengist e Horsa não eram homens de carne e osso, mas ecos de um mito mais antigo. Para muitos povos germânicos, eles reverenciavam um par sagrado de irmãos gêmeos divinos, e ainda assim seus nomes perduram, entrelaçados nas crônicas mais antigas da Inglaterra, a crônica anglo-saxônica, a história dos bretões, a história do povo inglês de Beda e a história dos reis da Bretanha. No inglês antigo, seus nomes carregam um significado mais profundo. Hengist significa o garanhão e Horsa significa o cavalo, símbolos de poder, conquista e destino. Seja mito ou memória, sua lenda galopa pelo próprio nascimento da Inglaterra. Esta é a história deles. A linhagem de Hengist e Horsa não é tirada de uma única fonte, mas de muitas vozes ao longo dos séculos, cada uma preservando um fragmento de lenda, história e crença. Nossa primeira testemunha é Beda, o grande monge e historiador do século VIII. Escrevendo em sua História do Povo Inglês, Beda procurou registrar as origens dos ingleses com cuidado acadêmico. No entanto, até mesmo ele preservou a antiga tradição real. Segundo Beda, Hengist e Horsa eram filhos de Witgils, filho de Witer, filho de Vector, e em última análise descendentes de Vodin, o principal deus do mundo germânico. Para os primeiros reis anglo-saxões, essa ascendência divina não era uma metáfora, era a fonte de sua autoridade e seu direito de governar. Uma genealogia posterior e mais extensa aparece na história dos britânicos do século IX. Esta obra traça a linhagem dos irmãos ainda mais profundamente no passado. Aqui, Hengist e Horsa são nomeados como filhos de Witglis, filho de Gwista, filho de Gwesta, filho de Wuden, filho de Friluf, filho de Fredolf, filho de Finn, filho de Folegvilad. E finalmente, Geta de Geta, o texto faz uma afirmação contundente. Dizia-se que ele era filho de um deus, não o Deus todo-poderoso do cristianismo, mas uma divindade pagã, um ídolo adorado pelos pagãos. O autor, escrevendo sob uma ótica cristã, condena essa linhagem como uma enganação demoníaca. Mesmo assim, preserva-a para a história. Séculos depois, a tradição ressurge no norte. O historiador islandês Snorri Sturluson menciona Hengist no prólogo de sua prosa. Edda Snorri apresenta uma história dos deuses germânicos, retratando-os não como seres divinos, mas como poderosos reis da antiguidade, cujos feitos mais tarde foram transformados em mito. Em seu relato, Woden nomeia 3 de seus filhos para governar a Saxônia. A Saxônia Oriental é dada a Vegdeg, cujo filho Vita, pai de Witgild e de Vita, nasce Hengist, um homem que está na fronteira entre a lenda e a história registrada. Juntas, essas fontes revelam mais do que apenas ancestralidade. Elas mostram como os povos do início da Idade Média entendiam poder, origem e destino, fossem lembrados como guerreiros, reis ou ecos de deuses esquecidos. Hengist e Horsa surgiram não apenas como homens, mas como símbolos de um mundo onde mito e história caminhavam lado a lado. A história dos britânicos do século IX, tradicionalmente atribuída ao escritor britânico Nênio, conta como o destino da Bretanha mudou para sempre durante o reinado do rei Vortigern, rei dos britânicos. Naqueles dias, 3 navios chegaram do outro lado do mar, trazendo exilados da Germânia. Eles eram liderados pelos irmãos Hengist e Horsa. No ano de 447, Vortigern os recebeu como aliados e concedeu a eles a ilha de Tané, permitindo que se estabelecessem lá como amigos. Por um tempo, os saxões viveram pacificamente na ilha. Vortigern prometeu a eles comida, roupas e suprimentos,
em troca de sua ajuda para lutar contra os inimigos da Bretanha. Mas à medida que mais saxões chegavam, o número deles ficou grande demais, e os bretões não conseguiram mais cumprir sua promessa. Vortigern então disse a eles que seus serviços não eram mais necessários e pediu que voltassem para casa. Em vez disso, Vortigern permitiu que Hengist pedisse reforços. Mensageiros foram enviados para terras distantes chamadas Sítia, onde guerreiros foram escolhidos e enviados para a Bretanha em 16 navios. Com eles veio a filha de Hengist, famosa por sua beleza. Hengist logo preparou um grande banquete e convidou Vortigern, seus oficiais e Serático, seu intérprete. Antes do início do banquete, Hengist instruiu sua filha a servir aos convidados grandes quantidades de vinho e cerveja, para que bebessem bastante. À medida que a noite avançava, Vortigern ficou encantado por ela. Dominado pelo desejo, ele prometeu a Hengist o que ele quisesse em troca da mão dela em casamento. Após consultar os anciãos de seu povo, Hengist pediu Kent. Sem saber que Kent já tinha um governante, Vortigern concordou. Vortigern tomou a filha de Hengist como esposa e a amou profundamente. Hengist então disse ao rei que seria tanto seu conselheiro quanto protetor, vangloriando-se de que seu povo era forte, feroz e nascido para a guerra. Com a permissão de Vortigern, Hengist convocou seu filho Octa e seu irmão Abissa para lutar contra os escoceses e os povos além da muralha do norte. Eles chegaram com 40 navios, contornaram a terra dos Pictos, conquistaram muitas regiões e até atacaram as ilhas Órcades. Cada vez mais saxões vieram, até que terras inteiras foram esvaziadas de seus antigos habitantes. Enquanto isso, Vortigern caiu em desgraça. Ele irritou Germano, o bispo de Auxerre, ao se casar com sua própria filha e ter um filho com ela. Temendo o julgamento, Vortigern se escondeu, seguindo o conselho de seu conselho. Por fim, seu filho Vortimer se levantou contra os saxões. Ele liderou os bretões em batalha contra Ingisto e Horsa, expulsando-os de volta para Thanet e os prendendo lá. A guerra se prolongou de lado a lado. Vortimer travou 4 grandes batalhas. Primeiro em Thanet, depois no rio Derwent, depois em Epsford, onde Horsa e o outro filho de Vortigern, Catigern, foram mortos, e finalmente perto das margens do Mar da Gália, onde os saxões foram derrotados e forçados a fugir para seus navios. Mas depois de pouco tempo, Vortimer morreu. Com sua morte, os saxões voltaram mais fortes do que antes, ajudados por aliados pagãos do exterior. Hengist reuniu suas forças e enviou uma oferta de paz para Vortigern. Desesperado, o rei aceitou. Hengist então organizou outro banquete, convidando tanto os líderes britânicos quanto os saxões. Secretamente, ele ordenou que seus homens escondessem facas debaixo dos pés. Ao sinal, Hengist gritou: "Nemadersexa, peguem suas facas!" Em um instante, os saxões massacraram os britânicos desarmados. Apenas Vortigern foi poupado. Ele comprou sua vida entregando Essex, Sussex, Middlesex e as outras terras aos saxões. Os saxões continuaram a crescer em força e número, e quando Hengist finalmente morreu, seu filho Oster assumiu seu lugar, garantindo que o domínio saxão sobre a Bretanha perdurasse. A crônica anglo-saxônica, preservada em 9 manuscritos escritos entre os séculos IX e XII, oferece outro relato poderoso de como Hengist e Horsa chegaram à Bretanha e de como sua chegada mudou a terra para sempre. De acordo com a crônica, no ano de 449, o rei Vortigern convidou Hengist e Horsa para a Bretanha, para ajudar a defender o reino contra ataques. Vindos dos Pictos, os irmãos desembarcaram em Ebbsfleet e onde quer que encontrassem o inimigo, expulsavam os Pictos nas batalhas. Após essas vitórias, Hengist e Horsa enviaram mensagens através do mar para sua terra natal na Germânia. Eles falaram sobre a fraqueza dos bretões e sobre a grande riqueza e fertilidade da terra. Eles pediram reforços, e seu chamado foi atendido. Logo, mais guerreiros e colonos começaram a chegar.
Esses recém-chegados vieram de 3 grandes povos germânicos: os saxões, os anglos e os jutos. Com o tempo, eles se espalharam pela Grã-Bretanha. Os saxões se estabeleceram em Essex, Sussex e Wessex. Os jutos ocuparam Kent, a ilha de Wight e partes de Hampshire. Os anglos tomaram East Anglia, Mércia e Nortúmbria, abandonando sua antiga terra natal de Enghien, que ficou vazia atrás deles. A crônica continua seu relato de guerra e conquista. No ano de 455, Hengist e Horsa lutaram contra Vortigern na Batalha de Aylesford. Horsa foi morto na luta, mas Hengist sobreviveu e assumiu o controle do reino junto com seu filho Eske. 2 anos depois, no ano de 457, Hengist e Eske enfrentaram os bretões novamente em Crayford, onde mataram 4.000 homens. Os bretões sobreviventes fugiram completamente de Kent. No ano de 465, Hengist e Eske travaram mais uma batalha, desta vez em Ebbsfleet. Lá, eles mataram 12 líderes britânicos, enfraquecendo ainda mais a resistência. A última menção a Hengist na crônica ocorre no ano de 473. Nessa época, disse que Hengist e Eske haviam tomado um imenso tesouro, enquanto os britânicos são descritos como fugindo diante dos ingleses, como se fugissem do fogo. Com essas palavras, a crônica marca o fim de uma era e o surgimento de outra. Hengist e Horsa estão entre os principais líderes da chegada anglo-saxônica à Grã-Bretanha. Enquanto as origens de muitos dos primeiros fundadores estão envoltas em histórias duvidosas e memórias que se apagam, os nomes Hengist e Horsa permanecem. A história deles não é apenas uma lenda, mas sim registrada e ecoada nos textos mais antigos, preservada por cronistas que acreditavam que seus feitos moldaram o nascimento da Inglaterra. Disse que Hengist fundou o reino de Kent, e após sua morte o trono passou para seu filho. Eske, também conhecido como Oisk, de quem surgiu a casa real conhecida como Oiskingas, essa dinastia governaria Kent por séculos. O descendente mais renomado de Hengist foi o rei Ethelbert de Kent, celebrado como um Bretwalder, um governante reconhecido como senhor supremo de grande parte da Bretanha. Ethelbert também foi o primeiro rei anglo-saxão a abraçar o cristianismo sob o governo de Ethelbert. Kent era o reino mais poderoso da Inglaterra, com seu prestígio enraizado tanto na conquista quanto na realeza sagrada, além do legado de seu fundador lendário. No entanto, com o passar dos séculos, o poder da linhagem de Hengist foi lentamente enfraquecendo. No século VIII, Kent havia caído sob a dominação da Mércia, governada por Offa, um dos maiores e mais formidáveis reis anglo-saxões. Ethelberto II é o último rei de Kent bem documentado, que pode ser colocado com segurança na linhagem de Hengist. A autoridade da Mércia não durou para sempre. No ano de 825, a Mércia foi derrotada por Wessex na Batalha de Elenden, e o rei vassalo da Mércia, Baldred, foi expulso de Kent. A partir desse momento, Kent passou para o controle dos saxões do oeste. No centro desse ponto de virada está o rei Egberto, citado em muitas fontes como o rei de Wessex, Essex e Kent. Seu pai é tradicionalmente identificado como Ailmondo, o rei de Kent, levantando uma questão profunda e intrigante. Se a linhagem direta de Hengist nunca foi realmente quebrada, então o sangue de Hengist, líder da grande migração, pode ter se misturado ao sangue de Cerdico, fundador da Casa Real dos Saxões do Oeste? Podem haver sinais sutis dessa união. O filho de Egberto, Ethelwulfo, nomeou seu filho mais velho Etelstano, rei de Kent, onde reinou até o ano de 851. Será que isso foi uma repetição deliberada de uma tradição mais antiga de Kent, preservada dentro da linhagem? Naquela época, essa única casa governava Wessex, Kent, Surrey e Sussex, unindo o sul da Inglaterra sob uma única dinastia. Com o tempo, o reino de Kent foi totalmente absorvido por Wessex, e Wessex daria origem ao reino da Inglaterra, governado pelos reis saxões do oeste. E assim a pergunta permanece:
pairando como um eco da Era das Lendas. O rei Egberto era descendente de Hengist? Se for assim, a linhagem dos reis da Inglaterra pode ter suas raízes no próprio fundador de Kent. Os historiadores continuam divididos. Alguns acreditam que Egberto pertencia inteiramente à dinastia saxônica ocidental, descendente de Cerdic. Outros sugerem uma linhagem mista, onde o sangue de Kent e Wessex se tornou um só. A verdade permanece oculta nas sombras entre o mito e a história, onde o destino dos reinos foi forjado e onde o legado de Hengist talvez ainda perdure. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal, e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Sides e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfis Históricos.